Oi, gente, eu me chamo Maria Eduarda e a minha equipe é composta por mim, João Pedro, Vinícius Calda e Giovana Costa. Hoje nós vamos apresentar o artigo escrito pela autora Mariana Escaramuça e Maria Cristina, que possui como tema as interações entre plantas e polinizadores sobre uma perspectiva temporal. O artigo está subdividido em 6 partes, sendo que cada uma destas será apresentado pela equipe. O objetivo desse trabalho foi compilar estudos acerca da dinâmica temporal entre plantas e polinizadores e analisar os fatores que influenciam, tanto em variações diárias, mensais, anuais e até mesmo entre as estações do ano. Boa noite, meu nome é Vinícius Calda e aqui eu vou começar falando sobre a parte introdutória da temática que a gente pegou para a apresentação, que seria dizendo sobre a importância da polinização, né, que é considerado um pré-requisito para a reprodução cruzada das angiospermas e podendo ser realizada pelo vento, que seria a animalfilia, pela água, que seria considerada a hidrofilia e principalmente por animais, que seria a zoofilia. E dentro dessa categoria de zoofilia, a gente tem as suas variedades, né, que a professora também disse em aulas anteriores, que seria, por exemplo, a endofilia, a trocofilia, enfim. Já falando um pouco mais sobre a polinização, o sucesso da polinização biótica ela vai depender da sincronia entre os horários de ântese, que seria justamente quando essas flores elas se abrem e elas ficam disponíveis para os visitantes que chegam nela, além do período de floração, né, também a disponibilidade e o período de atividade desses polinizadores. Sendo assim, as interações entre as plantas e os polinizadores se modificam temporalmente e elas podem ser moldadas principalmente por flutuações nos períodos de atividade desses polinizadores e dos florescimentos das plantas também, tá? E essas variações elas podem ocorrer em diferentes escalas temporais, e como por exemplo em anos, em meses, em dias, em horas, né? A gente tem uma variação em relação a isso. E também nós temos como importantes aspectos da interação, como por exemplo o nível de especialização ou generalização, que pode ser diferente no tempo de acordo com a alteração na composição e abundância das espécies, tá? Já o contexto temporal, nas relações plantas-polinizador, ela pode resultar em interações muito mais complexas do que se pensa, considerando que cerca de 90% das angiospermas em todo o mundo elas dependem desses indivíduos polinizadores para se reproduzir, para se irradiar, né, no ambiente. E esses polinizadores a gente tem alguns que são caracterizados como bem importantes, que seriam justamente esses polinizadores como as abelhas, as mariposas, os besouros, as borboletas e também algumas aves, né, como a gente tem os beija-flores e outras espécies de aves também que visitam essas flores. E como forma de sinalização floral, a nível de análise, né, a relação entre as plantas e seus polinizadores ela é medida por caracteres florais, como a forma da flor, as cores, o guia de néctar e os glândulos de odor também, como a gente também viu em aulas anteriores com a professora. E aqui no próximo slide, só continuando, falando sobre a polinização, grande parte dos recursos florais, tais como o néctar, o pólen, os óleos e as partes florais, fazem parte da alimentação de muitos visitantes, enquanto que resinas e óleos florais são quase que exclusivamente utilizadas por abelhas, né, para a construção de células de cria, por exemplo. E os compostos aromáticos, eles também são considerados recursos, e no caso a gente colocou como exemplo aqui para machos de abelhas da tribo Egloscine, de orquídeas em comportamentos reprodutivos, né? A gente tem aqui nas imagens duas representações bem bonitinhas desses indivíduos. E dessa forma, a gente pode entender que a polinização ela pode funcionar como um mutualismo, no qual as plantas elas são beneficiadas pela reprodução a partir da visita desses polinizadores, e esses polinizadores eles vão estar sendo beneficiados com os recursos florais, né, que vão estar lá disponíveis para eles. E as atividades das flores e disponibilidade dos recursos florais, assim como as atividades desses insetos e dos animais também, quando contextualizadas no tempo, possibilitam um melhor entendimento das interações entre essas plantas e esses polinizadores. Os materiais e métodos utilizados no trabalho basicamente foi constituído de revisão bibliográfica. Os pesquisadores utilizaram da plataforma da CAPES
com todas as instituições científicas que são inscritas nela para fazer um levantamento de dados, baseados em algumas palavras-chave e alguns termos também, como estação seca, estação chuvosa, sazonalidade, dinâmica temporal, redes de interação, polinização e polinizadores. Deu-se preferência a utilizar pesquisas e também trabalhos científicos de anos mais recentes, de 2006 a 2017. E dentro desse grupo, a preferência maior foram para todos os estudos feitos em região neotropical, dando ênfase na região brasileira, visto que é a nossa realidade e que também é onde nós podemos observar os exemplos citados de maneira mais concreta. E aqui, em outra parte, falando em outra parte do artigo, né, que seria o tópico de fatores associados às plantas que influenciam a dinâmica temporal das interações entre as plantas e polinizadores. A fenologia ela vai ser um dos principais fatores que acabam influenciando na dinâmica temporal dessas interações entre essas plantas e esses polinizadores. E ela pode ser abordada em diferentes níveis, né? A gente pode abordar a nível de indivíduo, a nível de população e também a nível de comunidade. E a fase reprodutiva de um indivíduo é aquela caracterizada pela produção de flores e o desenvolvimento de frutos e sementes, e ela pode variar entre indivíduos da mesma espécie. Agora, alguns fatores, como o balanço energético, o estado nutricional, o estado de desenvolvimento e o clima, eles podem determinar o momento de início dessa fase reprodutiva do indivíduo e também a ocorrência e repetição das finas fases ao longo do tempo. Além disso, a floração ela também pode ser avaliada a partir da quantificação de flores produzidas e pode identificar os picos que variam de intensidade e duração também. E essas variações elas podem reduzir a competição por polinizadores que têm recursos disponíveis durante um maior período de tempo, né? Vocês vão ver posteriormente qual seria o padrão para esse. E também aumentar a variabilidade genética na medida em que provoca um maior fluxo de polinizadores, o que aumenta a chance de transporte de pólen entre as plantas distintas da mesma espécie. E aqui no próximo slide, em cada um dos níveis abordados nesse artigo, né, que a gente está falando, seja ele numa questão mais individual, numa questão mais populacional ou na questão de comunidade, os fatores ecológicos como o clima, a disponibilidade de recursos, facilitação de competição, eles podem acabar influenciando, na verdade eles influenciam a fenologia de floração e eles moldam esses padrões que vêm sendo estudados ao longo do tempo. E importantes estudos sobre esses padrões fenológicos de floração foram feitos pelo Gentry, pelo Bauer e pelo Nystrom, que inclusive eu usei em um dos meus estudos para fazer o projeto que eu estava executando. E um desses estudos, que foi feito pelo Gentry, com espécies da família Bignoniacea, na Costa Rica e no Panamá, o autor ele identificou 4 tipos de floração em relação às populações, onde ele destaca a intensidade e duração desses períodos de floração, né, com metodologia. Ele chamou um de cornucopia, o outro de steady state, um de Big Bang e o outro de Multiple Bang. A gente vai representar aqui na tabela, tá? E outra classificação que é mais ampla ainda em relação a essa do Gentry, que foi feita pelo Nystrom, que eu acho assim mais correta, mesmo tendo outros tipos de metodologias de amostragem. Ele descreve 4 padrões básicos, enfatizando a periodicidade dos ciclos de floração, né? Então a gente vai ter 4 que são chamadas de contínuo, subanual, anual e supranual, como a gente também vai ter na tabela. E associações desses padrões de floração com grupos de polinizadores e ou estratégias de polinização, elas são baseadas principalmente no menor gasto energético e na maior atração de polinizadores. Então aqui nessa tabela a gente vai ter esses exemplos, a gente tem o estudo do Gentry, as 4 caracterizações dele, as 4 também do Nystrom, e aqui do lado uma associação dos padrões fenológicos, os padrões de floração com polinizadores e estratégias de polinização, né? A gente tem um trapline, né? Enfim. Vamos falar agora um pouquinho sobre o tópico variações temporais nas populações, comunidades e guildas de polinizadores. É bem perceptível que algumas variações temporais elas vão afetar diretamente na relação entre o polinizador com a planta que é polinizada. E essas populações e comunidades elas vão variar com características do ciclo biológico desses espécimes, né?
e também da disponibilidade de recurso e das várias condições climáticas que envolvem o processo. A gente percebe que, por mais simples que pareça o processo de polinização, existem vários fatores que vão interferir nessa relação, nessa dinâmica. As populações de alguns insetos, por exemplo, elas sofrem alterações no seu ciclo biológico ao longo do tempo e podem depender de fatores intrínsecos e extrínsecos. Intrinsecamente falando, alguns fatores como o tempo de desenvolvimento da larva, do imaturo, o tempo de vida, a longevidade do inseto já maduro, adulto, a sincronização de machos e fêmeas para o período de reprodução e de falta de reprodução, o período de diapausa, que é a suspensão do metabolismo, onde o desenvolvimento desse animal é interrompido por tempo, e o voltinismo, que significa o tanto de gerações que a espécie produz ao longo do ano, pode interferir diretamente como fator intrínseco. Os fatores extrínsecos, que vêm de fora da relação entre polinizador e plantas polinizadas, como umidade, temperatura, a flutuação de recursos, bem como a disponibilidade, a duração do dia, do tempo diurno e noturno, tudo isso vai desembocar numa alteração direta da dinâmica. Então, assim, a gente percebe algo bem interessante, que existe uma dicotomia, nem todos os insetos eles polinizam o ano inteiro, ou só poliniza alguma parte do dia e não o dia inteiro. Isso é observado tanto em pequena como em longa escala. E uma explicação para isso é que seria uma estratégia evolutiva, para que todos os animais pudessem polinizar, ou seja, buscar o seu recurso e, em contrapartida, tocar a reprodução das plantas. Então, isso é uma vantagem evolutiva, porque nós temos em período chuvoso insetos próprios desse período, em períodos secos insetos próprios desse período, ou seja, a planta ela é polinizada durante todo o ano, conforme sua biologia. Um outro ponto muito interessante é quando a gente pega em uma escala temporal um pouco maior. Existe um estudo feito lá no Arizona, nos Estados Unidos, com a espécie Asclepias tuberosa, que diz que o polinizador principal dessa planta são as abelhas. Mas ao observar essa planta por 2 anos, percebe-se que alguns outros insetos também chegaram para polinizar, como as borboletas, e ocupavam o segundo lugar de polinização. Isso demonstra o quê? Com o passar do tempo, e aí novamente nós caímos na questão dos fatores intrínsecos e extrínsecos, esta dinâmica pode ser alterada, tendo espaço para as duas, e a planta também é beneficiada com o processo. Essa tabela que está aparecendo aqui ela é muito interessante. Por quê? Na parte vertical, nós conseguimos ver alguns fatores descritores, como composição das espécies, riqueza e abundância. Na região horizontal, é colocado as variações temporais nos descritores, que esses descritores vão sofrer, podendo ser variável ou constante, e isto é observado a partir de um período de variação fixo, como diário, mensal, entre estações e entre anos. É bem interessante a gente observar que no fator riqueza de espécies, apenas uma espécie se mantém em toda a pesquisa, polinizando durante todo o ano e com uma grande riqueza, sendo ela as borboletas. As outras, todas as espécies, em todos os fatores descritores, só aparecem em tempos bem pertinentes, nem bem específicos e de forma variável, comprovando que a maioria do sistema de polinização é composto por essa alternância de espécies, o que vai facilitar a demanda de recurso para o polinizador e garantir a reprodução da planta a nível anual, desde que, como eu disse anteriormente, a sua biologia permita. Bom, para melhor descrever e entender essa complexidade dessas redes de interações entre polinizadores e plantas, os autores acabaram por encontrar nos trabalhos revisados duas métricas bastante utilizadas na ecologia, que são a de aninhamento e conectividade. O aninhamento ele é responsável pela compreensão de interações mutualísticas entre espécies diferentes a nível de comunidade.
ele faz com que derrubem a ideia de que polinizadores especialistas fossem atrás apenas de plantas especializadas e polinizadores generalistas fossem atrás apenas de plantas generalistas. Nas redes de interações em que ocorre o aninhamento, existe um centro, um núcleo bastante movimentado de interações entre espécies generalistas se conectando com o restante da comunidade. Ele acaba por ser responsável por diminuir o impacto de alguns fatores que podem levar a extinções secundárias dentro dessa comunidade e, consequentemente, também flutuações sazonais da abundância de polinizadores especializados. É encontrado na literatura que o aninhamento ele pode ser bem mais acentuado em comunidades em que existe uma alta diversidade e também uma alta estabilidade. E essa relação ela pode ter implicações em redes para a conservação de espécies, uma vez que, quando feitas simulações, essas redes de interações elas são resistentes à perda de polinizadores e plantas especialistas. Já a conectância, ela é uma medida em que vai descrever a proporção de interações em relação ao número total de interações naquela comunidade, interações possíveis. Ou seja, a ideia dela se baseia de que as redes mais conectadas acabam por gerar uma certa repetitividade ecológica de interações e isso, consequentemente, promoveria uma maior estabilidade nessa rede, né, de interações. E um aspecto bastante curioso da conectividade é que redes com a mesma conectância elas podem ser, sim, estruturalmente bem difíceis, bem distintas. Um exemplo, em 3 redes hipotéticas do mesmo tamanho, em que 8 polinizadores e 8 plantas estão dentro dessa comunidade, e possuem a mesma conectância, elas podem diferir sim quanto à topologia. Uma pode ser de aninhamento, outra pode ser modular e outra pode ser aleatória. E isso faz com que se observe que comunidades superficialmente semelhantes, elas podem ser, sim, radicalmente diferentes quando olhadas mais de perto. Podem diferir na sua estrutura e refletir nas ações de construção, reconstrução da dinâmica dessa comunidade. Interações entre as plantas e os polinizadores podem formar uma complexa teia que envolve um grande número de espécies das comunidades. Uma ferramenta que foi bastante citada pelas autoras, que tem sido cada vez mais utilizada para entender essas interações, é a teoria de redes complexas, que permite principalmente a visualização dessas conexões estabelecidas entre as espécies e o quão fortes elas são, na perspectiva da comunidade como um todo. Um dos problemas também que foi bastante citado é que a maioria dos trabalhos de rede planta-polinizador estuda as interações em momentos específicos, como um retrato estático em uma única estação, ou geralmente com um período de maior número de espécies em florescimento ou em atividade. E essas restrições nas observações dessas redes, em qualquer intervalo de tempo, prejudica a detecção de uma proporção de ligações que ocorrem em outros períodos e podem ser importantes para o entendimento do funcionamento desse sistema. Para exemplificar as modificações nessas redes, foi citado um estudo realizado numa savana no Quênia, em que os pesquisadores utilizavam flores da família Convolvulaceae e da família Malvaceae. Eles observavam que as flores da Convolvulaceae abriam a partir das 8 e murchavam antes das 12, enquanto que as flores da Malvaceae abriam das 11 às 3 horas da tarde. E para essas espécies, a detecção de visitação por polinizadores fora desse intervalo de tempo seria impossível. Além disso, se somassem dados de apenas um único dia, levaria a conclusões equivocadas, pois foi verificado que o mesmo visitante, a Apis mellifera,
visitou 4 espécies de plantas em períodos distintos do dia. E se apresentados em uma única rede, essas interações iriam sugerir uma competição potencial pelas visitas do mesmo polinizador. Além disso, um risco de transferência de pólen heteroespecífico, o que não ocorre devido aos horários distintos de abertura das flores. Por conta disso, é indicado utilizar redes sequenciais de tempo, como as redes mensais ou estacionais, porque a não interação entre um dado par de espécie pode ser devido ao fato que essas espécies não se encontraram no tempo, e não necessariamente à falta da visitação. Esse fato ele é descrito como interações proibidas e se reflete nos menores valores de conectância apresentados pelas redes das matrizes cumulativas. Abordagens atuais utilizam esse conceito, inclusive na construção de modelos de interação em determinados ecossistemas, tornando-os mais realísticos porque restringem as ligações temporariamente possíveis na rede. A definição desses padrões nas escalas temporais ainda carece de bastante estudo. Os casos apresentados pelas autoras mostram um esforço para que a compreensão dessas variações nas redes plantas-polinizadores se torne possível. Porém, elas enfatizam que ainda é necessário avançarmos nesse assunto, principalmente nas regiões tropicais. Bom, com base nesse estudo, pode-se concluir que a composição e a abundância de espécies de plantas em floração e polinizadores em atividades podem sim variar em diferentes escalas temporais, e essa variação acaba por alterar a interação entre plantas e polinizadores, podendo ser essas alterações influenciadas naturalmente ou por ações antrópicas, já que as alterações climáticas elas podem sim influenciar diretamente na atividade de polinizadores e na floração dessas plantas. Uma dessas ações antrópicas mais comumente vistas nos estudos é o desmatamento. Ele altera a história de vida das plantas e dos animais e também da maturação reprodutiva, do número de gerações do ano e do tamanho da população, tanto de plantas quanto de animais. Segundo os autores, os estudos futuros deveriam, então, investir nas causas dessas variações temporais entre as interações de plantas e polinizadores, porque a partir daí eles poderiam descobrir as relações se estão com as alterações antrópicas e apontar algumas soluções que poderiam diminuir o impacto dessas ações humanas nas interações plantas e polinizador.